Olá, gente. Meu nome é Dermot O'Flynn. Eu sou um médico que mora na Inglaterra, em Londres. Eu sou um médico da família, como a gente chama aqui, um GP. Eu tenho um longo interesse em jejum como terapia. E essa palestra é sobre jejum para ajudar principalmente o pessoal acima de 45 anos. E cada 6 meses eu tenho o prazer de fazer esse jejum em Cumruxatiba, Bahia, Brasil. Então, esta palestra é baseada na minha experiência pessoal de jejum no Cumrutlands. Então, em 6 meses eu venho fazendo no Brasil nos últimos 8 anos. Isso envolve 7 dias de jejum, consumo de 800 calorias por dia, baseado com água de coco, sopas, chá de ervas e frutas locais. Com terapia de pilates e watsu e massagem diária, exercícios diversos, tais como caminhadas, ciclismo e natação. Para quem conhece, aqui é o ponte do Cumruxatiba, a velha ponte de Cumruxatiba, na Bahia. Aqui o Cumrutlands, o jejum imitando dieta. Um jejum imitando dieta. Repetindo, a gente usa água de coco, chá de capim-santo, frutas, seja abacaxi, manga, laranja. E no fim de tarde a gente consome uma sopa de legumes à noite, baseado mais ou menos em 2 litros de água por dia, por pessoa, e às vezes um pouco de sal. Jejum tem conotações religiosas, culturais, evolução e ultimamente tem tendências assim. O jejum intermitente, JID, que estamos falando aqui nessa palestra, e dietas cetogênicas. Mais sobre o jejum imitando a dieta. Então, como eu falei, 800 calorias por dia durante 7 dias, com um mínimo de 4 horas de atividade por dia. Isso causa um estresse positivo no organismo com os seguintes efeitos metabólicos. Vai ter um melhoramento na regulação da glicose, melhoramento dos sistemas celulares de manutenção e reparo, aumenta a resistência de estresse, tem uma reciclagem de moléculas danificadas, estimula a biogênese mitocôndria, aumenta a autofagia, promove a sobrevivência celular, suprime a inflamação, aumenta a atividade das células troncos e altera o microbioma. Esses são alguns dos processos metabólicos que são ativados pelo jejum imitando a dieta. JID. Ketose, desinflamação, sinólise, ativação das células troncos, autofagia e mitofagia. Então, essas 5 áreas vamos discutir agora. Eu vou tentar explicar sobre esses assuntos que vai acontecendo durante esses 7 dias de jejum. E também esses efeitos metabólicos, eles estendem por várias semanas depois do evento. Cetose. O consumo de energia durante o JID usando 800 calorias por dia. Então, nessa situação, seu corpo vira num estado de cetose. Só para explicar o que é cetose. Cetose, normalmente, vamos dizer, no primeiro dia de jejum, suas células, cada célula está usando glicose, proteína e gorduras como fonte de energia. E aqui você vê no primeiro dia, está usando muita glicose. Depois de 2 dias de jejum, 48 horas, 24 horas, a cetose começa. Então, menos glicose usado e mais gordura está sendo queimada. E essa gordura você acha dentro do seu próprio corpo, suas próprias células. Então, em seu corpo, em busca de energia, ele queima gordura e cria moléculas cetogênicas.
e você entra num estado de cetose. O que o estado de cetose faz? A cetose é um sistema metabólico adaptivo existente no organismo. Os corpos cetônicos são produzidos a partir de queima de gordura, facilmente medido na urina com varetas, por exemplo. A cetose pode acontecer em algumas pessoas transitoriamente a partir de um jejum noturno. Então, algumas pessoas acordam de manhã no estado de cetose. Cetose é um estado normal, um estado favorável no curto prazer por corpo. As cetonas reduzem o apetite e ajudam a manter o jejum eficaz. Os corpos cetônicos regulam a expressão de muitas proteínas e moléculas, que são conhecidas por influência, posição de saúde e o envelhecimento. Então, cetose é um estado bem favorável para o seu corpo. Dietas cetogênicas, que hoje em dia muita gente está usando essa maneira de tentar na perda de peso, um alto teor de gordura com proteína e baixo teor de carboidratos também produz ketose. É uma estratégia de perda de peso, como nas dietas Atkins e o Paleo Diet. As cetonas são uma fonte de energia mais limpa do que a glicose ou proteína, por exemplo. Eles produzem menos moléculas que podem prejudicar as células. Em alguns casos de epilepsia infantil resistente às medicações usuais, a dieta cetogênica está em uso há mais de 90 anos, sendo um tratamento médico reconhecido pelos pediatras neurológicos. E nem todo mundo está sabendo disso. Cetose parece aumentar a capacidade dos mitocôndrios. Mitocôndrios são os fábricas de energia de células, de fornecer as necessidades energéticas de nossos corpos de uma maneira que reduz a inflamação e o estresse oxidativo. Por que a cetose tem esses efeitos positivos tanto? A ciência está considerando que o cetose é um efeito dos mitocôndrios que está envolvido, mas o mecanismo de ação não está totalmente compreendido. A gente até hoje não entende direitinho por que cetose, por exemplo, funciona em 70% das crianças com epilepsia resistente a tratamento. Futuramente espero que vamos ficar sabendo. Desinflamação. Esta vai ser a maneira mais fácil de desinflamar seu intestino delgado. Pega uma jarra de água, tira o seu intestino delgado de 5 metros e dá uma boa lavada. Mas, infelizmente, não é possível. A maneira mais próxima vamos chegar, o jejum de 7 dias. Para entender melhor essa coisa de desinflamação, vamos para o local, vamos para a localização certa. Aqui estamos falando do intestino delgado. Olha aqui, a gente tem o fígado, estômago, intestino grosso e intestino delgado. Os efeitos do GG são feitos por causa do intestino delgado. E eu vou explicando. Essas áreas aqui, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, são áreas completamente diferentes, com funções absolutamente diferentes metabólicas. Aqui é intestino delgado, aqui você vai ver os desdobros, as velocidades, né? Porque aqui são as velocidades para melhor a absorção dos nutrientes do intestino delgado. Tudo que você come vira uma sopa líquida no intestino delgado, absorvido pelas velocidades, e de lá ele vai tudo para o fígado. Primeiro ponto é o fígado. Tudo que você absorve vai para o fígado. Olhando mais por perto, microscopicamente, no intestino delgado, a gente vê as velocidades aqui. E dentro das velocidades, como a gente consegue ver os vasos, artérias e venosos. Mas a parte que é mais interessante para mim nessa conversa é essa parte aqui, cor de mostarda, onde que reside a área do seu sistema imunológico. Aqui está
cheia de células brancas e outras partes do seu sistema imunológico. Agora eu vou explicar um pouco sobre absorção com junções apertadas intactas. Essa aqui é uma mostra de um intestino delgado normal. A gente fala que os junções estão intactos, então quando você absorve um pedacinho de uma proteína, um pedacinho de luteína, por exemplo, ele está pegado pela enzima, ele entra na célula, olha como que ele vira bola. E essa bola passa pela área de imunológico e entra no vaso e vai direto para o fígado. A coisa importante disso aqui é quando o molécula de comida, nesse caso vamos dizer que é glúten, a estrutura dele é alterada. E aí, quando ele passa para o sistema imunológico, ele não causa um alerta, ele não causa uma reação. Esse é o sistema normal, como a gente chama, os junções aqui apertadas intacto. Mas acontece na vida, essas junções apertadas, eles quebram. E agora você consegue ver que a mesma molécula de luteína, ele pode entrar tanto pela célula, ou tanto entre as células. Quando ele passa para dentro das células, a estrutura dele não é alterado, certo? E isso é chamado intestino permeável. Quando as junções apertadas se quebram. E esse é um problema para inflamação no seu intestino delgado. Que isso gera uma leve inflamação que gera outros problemas. Desculpe, mas aqui eu fiz umas modificações para tirar o inglês que estava escrito nessa slide. Mas aqui mostrando agora a mesma coisa. Vamos para aquele molécula de comida, aquele coisinho branco aqui, ele entra pelas células e ele entra para essa parte onde tem bastante células brancas que faz parte do sistema imunológico do intestino delgado. E aí rola uma reação. A reação acontece e essa reação gera essas coisinhas, essas moléculas aqui chamadas citoquinas. Os citoquinas, que eu vou te explicar mais para frente, eles cria uma certa inflamação local. Olha aqui como que ele irritar e danificar a área. Ao mesmo tempo, os citoquinas também entram e são absorvidos pelos vasos, passam pelo fígado e passam pelo seu corpo inteiro. Então, esse é um problema. Esse que gera inflamação. É isso que estamos tentando explicar. Então, o que causa um intestino permeável? Os eventos de gatilho podem ser tão diversos quanto gastroenterite infantil, pílulas anticoncepcionais, diarreia do viajante, infecção com Epstein-Barr, que é comum na adolescência, efeitos colaterais com antibióticos, infestações parasitárias, mudando de país, então mudando de microbioma, em outras palavras, pós-cirurgia abdominal. Então, é possível que todos nós, em nossa vida adulta, tenhamos um elemento do intestino permeável, alguns mais do que outros. E essa gera uma certa inflamação. Enquanto você faz um jejum de 7 dias, você dá um tempo de desinflamar seu intestino delgado. Com essa desinflamação, o resto do corpo tem um certo momento de relaxar e vai ter os outros efeitos positivos no seu metabolismo. O que é uma citocina? As citocinas são um grupo diversificado de moléculas que são amplamente utilizadas em comunicações intercelulares. Por exemplo, histamina é uma citocina. Histamina é uma molécula que está envolvida quando o pessoal tem rinite alérgica. Histamina é uma citocina. Tende a fluir por todo o corpo como mares moleculares nos campos de inflamação gerados pelo sistema imunológico.
Nesse caso, estamos interessados em inflamação gerada nas paredes do intestino delgado, por causa do intestino permeável, certo? Os citocinas, atingem todas as partes do corpo e podem ter diversos efeitos em órgãos distantes, como cérebro, músculos, pele, rins, tireoide, coração. Por exemplo, você pode comer comida errada e gera uma palpitação. E esse é um efeito citocina às vezes. Então, eu gosto de falar que a desinflamação do intestino no jejum é simplesmente um jogo de números. Todas as intervenções de jejum têm uma coisa em comum. Vamos dizer, as intervenções de 7 dias. Independente de como e onde são feitas. A dieta de Toranja, a dieta de Clínica Maia, a dieta da Clínica Buchinger, a dieta do Lanzerhof, são as clínicas de Europa, que normalmente programa de 7 dias. E o fato que você entra nesse sistema por 7 dias, você está jogando menos moléculas de comida no seu intestino. Então, seu sistema imunológico está em contato com menos moléculas de alimentos durante essa semana, 7 dias de jejum. Tem menos chance de reação, ou seja, menos liberação de citocinas, causando menos fluxo de mais citocinas na parede intestinal, o que resulta num processo de desinflamação em relação às outras partes do corpo. Qual que seja o jejum de 7 dias, o resultado às vezes fica a mesma coisa. Tem até o jejum de cerveja, um famoso jejum do século XVII, feito por monges alemães, e funcionou, entendeu? Porque eles beberam 3 litros de cerveja por dia, por 40 dias, e água. Então, ficando assim, eles vão perder peso, eles vão se sentir bem, e a mesma coisa como expliquei, que a desinflamação é um jogo de números. Quando você desinflama o seu intestino, aí vem os efeitos positivos. E esse jejum foi repetido por um jornalista americano em 2014, é facilmente achado no blog e no internet. E ele perdeu, acho que ele perdeu 24 quilos na época que ele fez o jejum de cerveja. Lógico, eu não estou dizendo que você deveria fazer esse jejum. Sempre converse com o seu médico antes de qualquer mudança no seu regime e nem pense em fazer um jejum de cerveja. Mas é interessante cientificamente. Então, já falamos de citose, já falamos de desinflamação, agora vamos ter umas palavras sobre senólise. Por isso que eu sempre falo nesse jejum, é bom para o pessoal de 45 anos para frente. Por quê? Porque de 40 por 45 anos a gente começa gerando mais células senescentes. O que é uma célula senescente? A célula senescente é uma célula que já perdeu a função. Vamos dizer que as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. É um ditado em inglês. Mas a célula existe, vamos dizer, e pode ser no tireoide, cérebro, coração, qualquer órgão pode gerar uma célula senescente. Em inglês são chamadas outras palavras zombie cells, células zombies. Então essas células não estão completando a função, certo? Mas eles estão usando os oxigênios, os glicoses, eles estão roubando, de certa forma, energia. E a gente cria mais dessas células depois de 45 anos de idade. Então, senescência e inflamação. O jejum é senolítico. E o que é isso? O jejum é a prática de jejum liga senolismo. Né? O senolismo é uma maneira de suas células morrem. Os células senescentes que morrem. Então, depois de 7 dias de jejum, uma coisa que acontece é que os células senescentes vão simplesmente morrendo, reciclado, na verdade. Né? Aqui a gente está falando sobre a quercetina,
um outro flavonoide que ficou muito conhecido durante o Covid, usado pós-Covid, e também é senolítica. Então, tem outros estudos recentes mostrando que uma doença difícil chamada fibrose pulmonar idiopática funciona bem com quercetina e dasatinib. Então, os senolíticos, drogas senolíticos, estão sendo uma área muito altamente pesquisada ultimamente pela farmacêutica. E a maneira mais fácil de fazer senolismo é jejum. Simples, seguro e barato. Então, aqui estamos falando sobre o número total de células do seu corpo. Vamos dizer que é mais ou menos 30 trilhões. De 40 a 45 anos para frente, vamos dizer que tem 200 até 600 bilhões dessas células são na fase senescentes ou na fase displásticos. Células senescentes e displásticas são os tipos precancerosos, né? Então, quando você... Essa é uma hipótese, né? Quando você faz o GED ao longo de 7 dias, se causa uma eliminação de células disfuncionais e senescentes. De certa maneira, eu comparo isso com se faz uma cortada das folhas ruins da sua árvore inteira, uma podação, podando as células ruins que você já tinha acumulado com sua idade. E o jejum de 7 dias faz isso. Eu, pessoalmente, como falou do início, eu estou fazendo isso já de longo de 8 anos. Então, todos os 6 meses eu faço esse jejum de 7 dias com esse objetivo, entre outros objetivos, né? Autofagia e mitofagia são ideias relativamente novas na ciência. Vamos lá. Autofagia. Autofagia também é simplesmente uma maneira de reciclagem. E suas células todas estão sempre reciclando. Maneira de segurar energia e outras razões metabólicas. Mas, de novo, o jejum, ele aumenta o nível de autofagia. É um resultado metabólico muito bom porque vai renovando de novo, reciclando as partes que estão desgastadas, as proteínas, os RNA, o DNA, tanto nas células, tanto no mitocôndria. A gente chama essa autofagia. É um processo muito importante e, como que eu expliquei, é um processo que está ligado depois de um jejum. E autofagia, mitofagia. Mitofagia é reciclagem dentro dos mitocôndrias. Então, como expliquei, depois de 48 a 72 horas de jejum, autofagia e mitofagia é atividade, aumenta o nível. E tem evidências que estão indicando que o aumento da autofagia fornece proteção contra doenças neurodegenerativas, tanto Alzheimer, demência, etc. Essas são as evidências fracas, mas são existentes. A autofagia realmente só foi descoberta nos últimos 10 anos e mais pesquisas ainda são necessárias. Então, procurando maneiras de aumentar o nível de autofagia é uma coisa boa para o seu corpo. Investigações sobre células-troncos. Este foi um estúdio piloto que nós fizemos no Qumran Cleanse em 2018, quando nós pegamos 5 amostras de soro, uma semana antes, uma semana depois e 10 semanas depois do programa, com 5 pessoas. Eu fui inclusivo. Normalmente as células-troncos dobram em 24 horas, mas o que nós vemos que o tempo de duplicação foi reduzido para 20 horas, e isso é altamente significativo depois de jejum. A gente também tinha um grupo de controle nesse estúdio. Foi o professor Steve Ray, pesquisador de células-troncos da Universidade de Oxford, Brookes, na Inglaterra, e ele ficou bastante surpreso com esse resultado.
e foi inesperado, mas mostrou claramente que um jejum de 7 dias aumentou a atividade de suas células troncos por até 10 semanas depois do jejum. E isso é muito interessante, porque as células troncos são as células que estão trabalhando sempre para melhorar os sistemas do seu corpo. Mas, como sempre, a gente vai precisar fazer mais pesquisas e estamos desenvolvendo um outro estudo para verificar se as células troncos pós-jejum são significativamente melhores eliminando células senescentes por até 10, 16 semanas depois. Vamos nos aguardar, vamos ver. Então, sintomas que podem melhorar depois de um jejum imitando a dieta. Aqui uma lista de sintomas, assim, depressão, fadiga, disenteria, problemas de sono, névoa cerebral. E esses são sintomas que a gente fica observando com o tempo, que sintomas que podem melhorar depois dessa forma de jejum. Em parênteses, você vê que IL-6 é interleukin 6, é um nome químico para uma citoquina. Então, de novo, mostrando que alguns sintomas são gerados pelas citoquinas quando você limpa seu intestino delgado um nível baixo. Infelizmente, muitas vezes depois que você coloca tudo comida de volta, os sintomas voltam. Mas é uma intervenção interessante para ver se alguns dos sintomas, até ansiedade, até depressão, podem ser gerados pelo seu intestino. Sempre quando você está pensando nessa direção, sempre converse com o seu médico sobre essas ideias antes de fazer qualquer mudança para a sua dieta. Então, esse aqui é meu slide favorito desse discurso todo. Por quê? Porque foi feito por uma colega, o Professor Taylor, Nottingham, Inglaterra, e ele é um grande pesquisador sobre diabetes tipo 2. E ele fez essa técnica aqui de uma ressonância magnética colorida de uma paciente que era 58 anos de idade, tomando 7 remédios por diversos problemas como hipertensão, diabetes tipo 2, gota, hipercolesterolemia, problemas de thyroid e depressão. E então ele colocou esse paciente em uma dieta de 8 semanas de 600 calorias por dia. Lembrando que nossa dieta foi 800 calorias por dia por 7 dias. E olha o que acontece. É mostrar bonita aqui o fígado. Olha aqui, o fígado no início do dieta. Fígado tudo amarelo. 32% de gordura no fígado. Depois 4 semanas, o fígado está melhorando. 11%. Depois 8 semanas, o fígado está normal. Certo? Nesse tempo, nessa intervenção, essa paciente perdeu 14 quilos de peso e perdeu todos os remédios. Não precisava mais remédio depois dessa intervenção. Esse é o poder do jejum. Eu acho que é muito bonito, muito bem mostrado nesse slide, mas, como sempre, antes de qualquer intervenção no seu regime de medicina, de dieta, converse sempre com o seu médico. E podem levar esse slide para mostrar para eles, que é muito informativo. Então, sintomas que podem melhorar depois jejum imitando dieta. É seguro para pessoas saudáveis, mas sempre evite qualquer jejum se houver um histórico de transtorno alimentar. Sempre é mais fácil de fazer com outra pessoa ou em grupo. Em Kumuru, quando eu faço, cada 6 meses, eu sempre faço com um grupo de 6, 8, 10 pessoas. Para as pessoas mais de 40 anos de idade, eu acho que é bom jejuar a cada 6 meses. É uma intervenção de manutenção para tentar retardar o processo de envelhecimento e possivelmente prevenir retardar o início de câncer, diabetes tipo 2 e demência. Então, eu acho que é uma intervenção muito simples, muito seguro, barato
E para o pessoal acima de 45 anos de idade, vai ter um retorno chegando aos 60, 70, 80 anos de idade. Estamos na hora de tomar mais responsabilidade para a nossa própria saúde, eu acho. E nem sempre deixando tudo para os médicos e para os remédios resolver os problemas, porque às vezes tem outras opções. Esse slide é realmente para mostrar que jejum imitando dieta já está entrando no mundo de medicina. Tem um estudo muito interessante chamado The Breakfast Study, o estudo de breakfast, sobre o tratamento de câncer de mama, quando eles estão usando jejum como parte de tratamento, entendeu? Como faz parte. Não é jejum para tratar, é jejum com quimioterapia, entendeu? Então, essa vai ser realizada em dezembro de 2024, esse estudo. E eu estou muito interessado para ver o resultado desse jejum. Mas, como sempre, converse com o seu médico. Então, algumas dicas sobre GID. É um sistema rápido e responsável. Assuma a responsabilidade por sua própria saúde, especialmente se tivesse mais de 40 anos de idade. Pense no investimento futuro. Sempre converse com o seu médico antes de fazer qualquer alteração da sua dieta. Não é aconselhável se houver histórico de transtorno alimentar. Pense em saúde a longo prazo, olhando para um plano de 10, 15, 20 anos. E sempre considere outras coisas como exercício, pilates, yoga, meditação. Procure seu próprio roteiro individual para melhorar seu tempo de saúde e de vida. Como profissionais de saúde, devemos, eu acho, encorajar nossos pacientes a serem mais responsáveis por sua própria saúde. É isso que eu faço com minha saúde, e aí eu estou simplesmente tentando passar essa lição para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você ganhe algum insights e tudo bem para vocês e dá sorte no seu investimento em sua saúde. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Mais uma coisa. Sugestões de leitura acerca de GID. Tem 2 leituras muito bons, recentes. Aqui são as referências. E no próximo slide tem as referências, assim, geralmente desse vídeo inteiro. Então, tudo assim ligado aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau.